Você mora dentro de um material que queima mais rápido do que precisa. E existe uma alternativa que resiste a quase 1000 graus Celsius por 1 hora inteira sem deixar o outro lado aquecer um único grau. 0. Nenhuma propagação de chama. Enquanto endurece, ela absorve dióxido de carbono e literalmente se transforma em pedra ao longo dos anos. E por 81 anos, a planta no centro dessa tecnologia foi colocada na mesma categoria legal que a heroína nos Estados Unidos. Não porque fosse mais perigosa, mas porque ameaçava indústrias que hoje movimentam mais de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano. Isso não começou em um laboratório moderno, começou em uma caverna. Em 2016, no estado de Maharashtra, na Índia, dentro do complexo de Ellora Patrimônio Mundial da Unesco, pesquisadores analisavam o reboco de um mosteiro budista escavado na rocha entre os séculos VI e XI. 1500 anos de história ainda preservados nas paredes, murais intactos, pigmentos vivos, reboco firme. Quando o pesquisador Raju Singh pressionou instrumentos de microscopia contra aquela superfície antiga, encontrou algo que não deveria estar ali. Trabalhando ao lado da botânica Melinda M. Sardesai, ele submeteu amostras à microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia no infravermelho. O resultado não era ambíguo. Fibras vegetais incorporadas à matriz mineral, fragmentos de folhas, brotos esmagados, um botão preservado, todos pertencentes à mesma espécie Cannabis sativa, cânhamo industrial. A mesma planta que seria tratada como substância controlada por décadas. A análise publicada indicava que cerca de 10% do reboco era composto por cânhamo, mas o número não era o mais importante. O que realmente importava era o desempenho. Aquele reboco regulou a umidade interna da caverna por 1500 anos. Manteve o ambiente estável o suficiente para proteger pigmentos naturais extremamente sensíveis. Repeliu insetos, contribuiu para a resistência ao fogo. Sobreviveu à umidade sazonal, variações térmicas e à simples passagem do tempo. Agora compare. As cavernas de Ajanta também na Índia também. Patrimônio mundial também repletas de murais antigos não utilizaram reboco com cânhamo. Aproximadamente 25% das pinturas ali apresentam danos causados por insetos e degradação ambiental. Em Ellora, onde o cânhamo foi incorporado à mistura, a preservação é significativamente superior. Isso não era superstição antiga, era engenharia prática. Ao misturar fibras de cânhamo ao reboco de cal e argila, aqueles construtores criaram um compósito capaz de controlar vapor d'água, reforçar a matriz mineral e criar um microambiente hostil a pragas. Eles entenderam algo que a construção moderna parece ter ignorado. E então o mundo esqueceu. Mas aqui está o detalhe que torna essa história desconfortável. Essa tecnologia não desapareceu porque falhou. Ela desapareceu do sistema. A química por trás dessas paredes explica por quê. A cal é produzida ao aquecer calcário entre 800 e 900 graus Celsius, liberando dióxido de carbono. Quando misturada com água e cânhamo e aplicada na parede, essa cal reabsorve lentamente o CO2 da atmosfera e se converte novamente em carbonato de cálcio. Ela não simplesmente seca, ela mineraliza. A reação é simples: hidróxido de cálcio mais dióxido de carbono gera carbonato de cálcio e água. A parede literalmente volta a se tornar pedra. Não em dias, não em semanas, mas ao longo de anos e décadas. Essa mesma carbonatação, que preservou as cavernas de Ellora por 15 séculos, reapareceu na França em 1986, quando o mestre pedreiro Charles Rassetti enfrentava um problema que o cimento moderno estava causando. Uma casa do século XVI, construída com estrutura de madeira, estava apodrecendo não por causa da idade, mas porque restaurações anteriores haviam selado suas paredes com cimento impermeável. Madeira precisa respirar. Quando a umidade fica presa, a deterioração começa. Rassetti buscava um material que permitisse a passagem de vapor que acompanhasse o comportamento natural da construção. Ele utilizou o miolo lenhoso do caule do cânhamo misturado com cal e água. O resultado foi o renascimento moderno do que hoje chamamos de hempcrete. As paredes respiravam, não acumulavam mofo,
não retinham umidade destrutiva. E à medida que o tempo passava, tornavam-se mais resistentes, não menos. Mas há uma pergunta inevitável. Se temos um material que regula a umidade, que reforça estruturas antigas, que sobrevive por séculos, que absorve carbono ao endurecer, porque quase ninguém aprende sobre isso nas faculdades de engenharia civil? Por que não aparece nas grandes cadeias de materiais? Por que não faz parte do padrão construtivo dominante? Porque no setor da construção, o que não entra no código não entra no mercado. E durante décadas esse material simplesmente não existia nos códigos. A história do cânhamo não é apenas sobre ciência. É sobre quem decide o que pode ser considerado padrão. É sobre como algo pode ser tecnicamente eficiente, historicamente comprovado, e ainda assim permanecer fora do sistema por tempo suficiente para que gerações inteiras nunca tenham a chance de comparar. E quando você começa a comparar a próxima parte da história, fica ainda mais difícil de ignorar. Porque quando colocaram esse material diante do fogo real, sob padrões modernos extremos, o resultado não foi o que a indústria esperava. Se essa história fosse apenas sobre cavernas antigas e restauração na França, seria interessante. Mas não ameaçaria ninguém. O que transforma uma curiosidade histórica em problema industrial é o fogo. Porque incêndio não é teoria. Incêndio é estatística. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas morrem todos os anos em incêndios residenciais. Temperaturas internas podem ultrapassar 800 graus Celsius em poucos minutos. Estruturas de madeira entram em combustão. Isolamentos sintéticos liberam gases tóxicos. Em muitos casos, não é a chama que mata primeiro, é a fumaça. Então a pergunta inevitável era simples. Quando colocado sob padrão extremo moderno, o hempcrete falha como qualquer outro material vegetal. Ou revela algo que o sistema preferiria não destacar. Em julho de 2024, em um laboratório certificado na Pensilvânia, uma parede foi montada exatamente como seria em uma casa real. 30 centímetros de espessura. Estrutura carregada. Revestimento de cal. Não um bloco solto. Não uma amostra pequena. Uma parede completa. O forno foi acionado. A temperatura subiu até aproximadamente 927 graus Celsius, 1.700 graus Fahrenheit. A intensidade capaz de comprometer aço estrutural não protegido. O cronômetro começou a contar 60 minutos. Em testes convencionais, é nesse ponto que muitos materiais começam a ceder. Fissuras, penetração de chama, perda de integridade. A parede permaneceu, sem colapso estrutural, sem passagem de fogo para o outro lado. Mas o momento que realmente mudou a conversa veio depois. Quando o tempo regulamentar terminou, aplicou-se o chamado teste de jato d'água. Um fluxo de alta pressão contra a superfície superaquecida, simulando o choque térmico que ocorre quando bombeiros combatem um incêndio real. Esse impacto costuma destruir materiais fragilizados pelo calor. Pode estilhaçar concreto comum. Pode rachar a alvenaria. A parede suportou. E então veio o dado que ninguém na sala ignorou. O lado não exposto, o lado que representaria o interior da residência, não registrou aumento significativo de temperatura durante os 60 minutos completos. De um lado quase 1.000 graus, do outro temperatura ambiente. Isso não é apenas resistência ao fogo. É isolamento térmico sob condição extrema. 4 anos antes, outro teste já havia levantado sobrancelhas. No ensaio padronizado que mede propagação de chamas e desenvolvimento de fumaça em escala de 0 a 450, o resultado foi 0. 0 para avanço de chama. 0 para fumaça relevante. Sob exposição direta, observou-se apenas carbonização superficial. Nenhuma combustão ativa sustentada. Agora pause por um segundo e compare. Grande parte das casas modernas utiliza estrutura leve de madeira e isolamento sintético à base de polímeros. Muitos desses sistemas dependem de retardantes químicos. Alguns isolamentos utilizam ligantes à base de formaldeído, substância classificada como carcinógeno humano, conhecido por agências internacionais. Em incêndios, materiais petroquímicos podem liberar fumaça densa e gases tóxicos.
O hempcrete, composto basicamente por miolo de cânhamo, cal e água, apresentou comportamento mais próximo de material mineral do que de material combustível. E isso cria um problema de narrativa. Porque a ideia de que um material feito a partir de uma planta possa se comportar melhor em fogo do que soluções sintéticas amplamente adotadas desafia uma lógica confortável. Desafia décadas de marketing industrial. Desafia a suposição de que natural significa frágil. Mas o fogo não é a única variável. Existe outra métrica que mexe com interesses ainda maiores: carbono. A produção global de cimento é responsável por uma parcela significativa das emissões mundiais de dióxido de carbono. O processo exige temperaturas altíssimas e libera CO2 tanto pela queima de combustíveis quanto pela própria reação química do calcário. Enquanto isso, o hempcrete se fortalece, reabsorvendo dióxido de carbono da atmosfera durante a carbonatação da cal. Estudos de ciclo de vida demonstraram algo raro no setor da construção: balanço de carbono negativo. Não neutro, negativo. Significa que, considerando cultivo, processamento e aplicação, a parede pode sequestrar mais CO2 do que a cadeia produtiva emite. Coloque isso em perspectiva. Em vez de adicionar carbono à atmosfera, a parede retira. Em um mercado global de concreto avaliado em trilhões de dólares, cuja infraestrutura industrial está consolidada há mais de um século, surge um material simples de base agrícola que não depende de fórmulas proprietárias complexas, nem de fornos a 1400 graus. Você começa a perceber por que a questão deixa de ser técnica. Se um material oferece resistência ao fogo competitiva, regula a umidade interna, naturalmente cria ambiente alcalino que inibe mofo, pesa uma fração do concreto tradicional e ainda absorve carbono. Então a pergunta não é se ele funciona. A pergunta é por que ele permaneceu fora do padrão dominante por tanto tempo. Porque aqui está o ponto sensível. Não é preciso provar que algo é inferior para mantê-lo fora do mercado. Basta garantir que não esteja incorporado aos códigos de construção. Basta que seguradoras não tenham tabelas específicas. Basta que financiadores considerem não convencional. Você não precisa banir frontalmente. Você pode simplesmente tornar invisível. E é exatamente aí que a história deixa de ser sobre laboratório e entra no campo da legislação, linguagem e poder institucional. Porque antes de o hempcrete ser testado contra fogo moderno, a planta que o compõe já havia sido redefinida por uma única palavra. E essa redefinição mudaria 80 anos de política. Antes de o hempcrete ser deixado fora dos códigos de construção, a planta que o torna possível precisou ser redefinida. Não destruída. Redefinida. Antes de 1937, o cânhamo era apenas mais uma cultura agrícola nos Estados Unidos. Era usado para produzir cordas, tecidos, velas de navio e papel. Agricultores cultivavam sem controvérsia. Ele não carregava o peso simbólico que carregaria depois. A mudança não começou no campo. Começou na linguagem. O Marijuana Tax Act de 1937 não utilizou o termo hemp familiar aos agricultores, nem enfatizou cannabis como espécie botânica. A lei adotou a palavra marihuana, um termo coloquial pouco difundido na época. Quando você muda o nome, você muda a percepção. Ao separar linguisticamente marihuana de hemp, abriu-se espaço para associar a planta a medo, criminalidade e desordem moral, enquanto sua aplicação industrial permanecia fora do foco público. A maioria das pessoas não percebeu que a legislação afetava a mesma espécie botânica cultivada para fins industriais há gerações. À frente dessa política estava Harry J. Anslinger, primeiro comissário do Federal Bureau of Narcotics, que ocupou o cargo por mais de 30 anos. Seus registros históricos mostram uma campanha baseada em narrativas alarmistas e generalizações que hoje seriam amplamente questionadas. A planta foi enquadrada como ameaça social. A imprensa sensacionalista amplificou histórias dramáticas. Independentemente das motivações específicas políticas, morais, raciais ou econômicas, o efeito foi estrutural. A cannabis sativa,
passou a ser tratada sob controle federal rigoroso. Décadas depois, em 1970, o Controlled Substances Act consolidou essa abordagem ao classificar toda a espécie na categoria mais restritiva de substâncias controladas, sem distinguir cânhamo industrial de variedades psicoativas. Não importava teor de THC. Não importava a finalidade. A espécie inteira foi inserida no mesmo enquadramento. Isso criou uma reação em cadeia silenciosa. Para cultivar cânhamo, exigia-se registro federal, verificação de antecedentes, medidas de segurança que tornavam economicamente inviável a maioria dos produtores. Ao longo de décadas, o cultivo praticamente desapareceu do território americano. Mas o impacto mais profundo não foi apenas agrícola. Quando uma matéria-prima entra em uma categoria regulatória altamente restritiva, toda a cadeia associada a ela se retrai. Universidades evitam pesquisa por risco burocrático. Bancos evitam financiamento. Investidores evitam capital intensivo. Engenheiros evitam especificações técnicas que possam gerar questionamentos legais. A ausência não precisa ser anunciada. Ela se instala gradualmente. E aqui está o ponto que raramente é explicado de forma clara. O hempcrete não precisou ser explicitamente proibido como material de construção. Bastou que sua matéria-prima estivesse envolta em complexidade regulatória. Sem cultivo viável, não há oferta consistente. Sem oferta consistente, não há escala industrial. Sem escala, não há padronização técnica. Sem padronização, não há normas formais. Sem normas formais, não há inclusão nos códigos de construção. E sem código, não há mercado estruturado. No setor da construção, os códigos funcionam como linguagem oficial do que pode ser construído. Seguradoras calculam risco com base neles. Bancos aprovam financiamento com base neles. Construtoras planejam com base neles. Arquitetos especificam com base neles. O que não está nos códigos não é necessariamente ilegal, mas torna-se praticamente inexistente no mercado formal. Enquanto isso, a indústria do cimento e do concreto expandia-se globalmente, consolidando infraestrutura, cadeias de suprimento e padronização normativa. O concreto tornou-se símbolo de modernidade. Fornos de alta temperatura, processos industriais intensivos e sistemas logísticos complexos tornaram-se padrão aceito. Quando uma alternativa baseada em uma planta de crescimento rápido ameaça competir com esse ecossistema consolidado, ela não enfrenta apenas avaliação técnica. Ela enfrenta inércia institucional. Não é necessário imaginar reuniões secretas ou conspirações diretas. Sistemas tendem a proteger aquilo que já está integrado a eles. Universidades ensinam o que está consolidado. Órgãos normativos revisam padrões em ciclos lentos. Seguradoras precificam com base em histórico estatístico, não em potencial teórico. A consequência é previsível. O que ficou fora do sistema por tempo suficiente passa a parecer inexistente. Durante mais de 80 anos, o cânhamo permaneceu à margem da indústria da construção americana, não porque testes demonstrassem falhas críticas no material, mas porque a planta que o compõe estava inserida em uma estrutura legal que desestimulava sua normalização industrial. Gerações cresceram sem vê-lo nas lojas, nos currículos acadêmicos ou nas especificações técnicas. E quando algo não aparece por décadas, assume-se que nunca foi relevante. A invisibilidade torna-se tradição. Só em 2018, com a retirada do cânhamo da lista federal de substâncias controladas sob determinadas condições, a possibilidade de reconstruir uma cadeia produtiva começou a se materializar novamente. O cultivo voltou a ser permitido. A pesquisa acadêmica voltou a se expandir. Investimentos começaram a surgir. Mas recuperar 80 anos de ausência regulatória exige mais do que uma mudança de lei. Exige reescrever códigos, atualizar padrões, ajustar políticas de seguro e financiamento. Leis podem mudar rapidamente. Mercados levam mais tempo. A história do hempcrete, portanto, não é apenas sobre desempenho técnico ou sustentabilidade ambiental. É sobre como decisões linguísticas e enquadramentos regulatórios moldam o que consideramos normal e possível.
É sobre como um material pode ser historicamente comprovado, cientificamente analisado e ainda assim permanecer fora do sistema por gerações inteiras. E quando essa barreira começa a se desfazer, o impacto não é apenas técnico, ele redefine quem pode escolher como construir e com que material construir. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas institucional e passa a ser profundamente prática, porque quando comunidades começam a usar aquilo que durante décadas quase não existiu oficialmente, o debate deixa de ser teórico e se torna concreto. Quando a barreira federal começou a cair em 2018, muita gente acreditou que tudo mudaria rapidamente. Mas sistemas não se movem na velocidade das manchetes. Uma lei pode liberar o cultivo. Mas ela não escreve códigos de construção, não cria tabelas de seguro, não altera imediatamente o que bancos consideram financiável. A diferença entre algo ser legal e algo ser padrão é enorme. E foi exatamente nesse intervalo que a próxima fase da história começou. Em Minnesota, na reserva Lower Sioux, a questão não era ideológica, era prática. Casas financiadas com recursos públicos acumulavam mofo nas paredes. Contas anuais de aquecimento ultrapassavam $5.000 em algumas residências mal isoladas. O frio atravessava estruturas frágeis. A umidade se acumulava. Problemas respiratórios eram frequentes. A comunidade precisava de aproximadamente 200 novas moradias. Não era debate acadêmico, era necessidade imediata. Foi nesse contexto que o cultivo de cânhamo, inicialmente parte de um programa piloto estadual, se transformou em estratégia de construção. A lógica era simples e radical ao mesmo tempo. Se a planta podia ser cultivada localmente, processada localmente e transformada em material de construção localmente, então a comunidade poderia reduzir custos, gerar emprego e controlar qualidade. Em 2023, a tribo concluiu uma das primeiras casas de hempcrete do estado, utilizando milhares de quilos de cânhamo no preenchimento das paredes. A aplicação levou poucos dias. O material foi compactado em formas ao redor de uma estrutura de madeira, criando um envelope respirável, isolante e mineralizante. Não era experimento improvisado, era engenharia aplicada. Em 2024, a comunidade abriu uma instalação própria de processamento e manufatura, investindo milhões de dólares para produzir blocos e painéis de forma contínua. Em 2025, receberam financiamento federal adicional para expandir projetos habitacionais com hempcrete. Minnesota tornou-se o primeiro estado americano a adotar formalmente diretrizes específicas para o material em seu código residencial, incorporando-o como sistema de biomaterial não estrutural para edificações de pequeno porte. Isso é o que acontece quando um material sai da invisibilidade regulatória e entra oficialmente no sistema. Mas ainda existem obstáculos. Muitos estados operam em ciclos de atualização de código que podem levar anos. Normas técnicas específicas ainda estão em desenvolvimento. Seguradoras continuam cautelosas. O custo por metro quadrado ainda é superior ao de sistemas convencionais em várias regiões. A cadeia de suprimento está crescendo, mas ainda não atingiu maturidade plena. Nada disso invalida o ponto central. Durante décadas, a ausência nos códigos foi o principal bloqueio. Agora que essa ausência começa a ser corrigida, a comparação finalmente se torna possível. E quando você compara, surgem perguntas difíceis. Você compara um material que absorve dióxido de carbono enquanto endurece com outro cuja produção responde por parcela significativa das emissões globais. Você compara um sistema que regula naturalmente a umidade interna com outro que depende de barreiras sintéticas e ventilação mecânica para corrigir problemas que ele mesmo cria. Você compara resistência ao fogo comprovada em teste extremo com estruturas que entram em combustão rapidamente. Você compara uma planta que cresce em 4 meses com cadeias industriais que exigem extração intensiva e altas temperaturas. E então percebe que o debate nunca foi apenas técnico. Ele foi estrutural. Porque quando uma alternativa ameaça deslocar um mercado consolidado, a resistência não aparece necessariamente na forma de proibição explícita.
Ela aparece na forma de atraso regulatório, cautela institucional e inércia sistêmica. Ela aparece na pergunta repetida, mas isso é padrão, como se padrão fosse sinônimo de melhor. Agora imagine o que acontece quando comunidades começam a construir casas inteiras com aquilo que por 80 anos foi tratado como irrelevante ou impraticável. Não é apenas uma escolha de material, é uma mudança de narrativa. É sair da dependência de cadeias externas e criar valor local. É transformar uma planta cultivada no próprio território em paredes de isolamento e estrutura de vida cotidiana. Isso altera a relação entre agricultura-construção e autonomia econômica. E aqui está o ponto que fecha o ciclo iniciado lá atrás, na caverna de 1500 anos. A química é a mesma. A carbonatação é a mesma. A lógica de respirar em vez de selar é a mesma. O que mudou foi o enquadramento político e regulatório ao redor da planta. O material nunca deixou de funcionar. Ele deixou de ser permitido dentro do sistema dominante. Hoje o código começa a ser reescrito. A pesquisa está publicada, os testes de fogo estão documentados, projetos habitacionais reais estão em pé. O que resta não é uma questão de viabilidade técnica, é uma questão de escolha coletiva. Você continuará aceitando apenas o que sempre foi considerado padrão ou começará a questionar por que certas alternativas ficaram fora da equação por tanto tempo? Porque às vezes o progresso não é criar algo novo. É remover a camada de esquecimento que foi colocada sobre o que já funcionava. Se essa história fez você enxergar construção política e sustentabilidade de forma diferente, compartilhe este vídeo com alguém que trabalha com engenharia, arquitetura ou políticas públicas. Deixe seu comentário dizendo se você moraria em uma casa construída com hempcrete e por quê. E inscreva-se em Segredos da Natureza para continuar explorando as soluções que ficaram fora do sistema tempo demais. Agora que você conhece a história completa, a próxima decisão não está nas mãos de um comissário federal ou de um código técnico. Ela está nas suas.